Bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz para todos nós, amém? Se os irmãos, se cada um puder achar o seu lugar aí e acalmando o coração, para a gente dar início nesse momento de louvor. Amém, glória a Deus. Eu penso que toda vez que a igreja se reúne, que os irmãos se reúnem, Deus tem uma palavra para nós, amém? Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. E eu estava separando... Pega aquela capa de violão para mim, André, por favor. Amém. E eu penso que o Senhor tem uma palavra para nós essa manhã. E eu estava separando as músicas para a gente cantar aqui. E separei elas, né? E depois que eu separei, eu fui dar uma olhada para ver o que tinha acontecido. E tinham duas músicas que falavam a mesma coisa. E aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí. Em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 31. Todo mundo conhece esse versículo. Está escrito assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu senti que é uma palavra de Deus para nós hoje. Amém? Os que esperam no Senhor. Não é na nossa força, não é na sua força, é na força do Senhor. De nós o Senhor espera o quê? A confiança, a espera, a paciência. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, que você receba essa palavra nessa manhã, né? Nós temos orado pelo Davi, né, Arcelino? Ele está lá ainda no hospital, aguardando a palavra do Senhor para ele sair dali, né? Mas a gente está esperando, né? A nossa confiança está no Senhor. E o Senhor é quem nos dá asas. O Senhor quer nos levar para lugares altos, na presença dEle. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, porque é Ele que dá a força. Nós apenas esperamos, nós aguardamos, nós confiamos em Deus, mas a força vem dEle. Amém? Vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. A força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. A força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus.
salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus, nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, aos necessitados conforto, nos faz subir com asas como águias. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Sua força vem ao esperar em Deus, ao esperar em Deus, ao esperar em Deus. Nosso Deus reina pra sempre, salvação, nossa esperança. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus, nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, ao necessitar conforto, nos faz subir com asas como águia. Tu és o nosso eterno Deus, nosso eterno Deus, nunca falha e não se cansa. Tu és o defensor dos fracos, ao necessitar conforto, nos faz subir com asas como águias. Aleluia. Amém. Nós esperamos no Senhor Jesus. Nossa confiança nesta manhã está depositada no Senhor, Deus. Senhor, nós não podemos fazer nada, mas quem faz tudo é o Senhor, Deus. O Senhor nos ensine nessa manhã, Senhor, a confiar, a esperar, a entregar tudo ao Senhor, Deus. Nós entregamos, Senhor, nessa manhã a nossa vida, Senhor, os nossos problemas, Senhor, aquilo que não pudemos mudar, Senhor, mas o Senhor pode, o Senhor é quem tem o poder, a força, a autoridade, e nós reconhecemos nisso, Senhor, porque queremos subir como águia, Senhor, como está escrito, Senhor. O Senhor nos dará asas se confiarmos no Senhor, Deus, e nós subiremos, Senhor. Amém. Aleluia. Tu és santo, poderoso. Tu és
meu ser, no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me,
Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Vamos mais uma vez. O Senhor é alto. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, Vamos com as nossas vozes. te exaltamos, te exaltamos.
a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que todos nós possamos voar, Senhor, em direção ao céu, Senhor, em direção a um lugar onde o Senhor está, Deus, diante da tua presença, Senhor. Que cada irmão aqui, espiritualmente, Senhor, ganhe asas, Senhor, para alcançar os lugares altos, Senhor. E o Senhor, neste momento, Senhor, toque cada necessidade dos nossos irmãos aqui, Senhor. Cada um tem um problema, uma situação que precisa ser resolvida, Senhor. E o Senhor é aquele que pode mudar histórias, Senhor. Então que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos irmãos, cada uma das famílias, Senhor, no poder do teu amor, Senhor. É nisso que nós cremos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aí. Pode tomar o seu lugar. A paz, irmãos. Vamos passar os avisos. Enquanto isso, se você tiver uma oferta ou dízimo, você pode estar trazendo, amém? Então, durante a semana, a gente tem os pequenos grupos, né, que acontecem no meio da semana. Sábado, a gente tem nosso culto infantil e o culto teen. E aos domingos, a nossa reunião. No meio dessa semana, a gente tem algo especial que a gente vai fazer ali no bairro Camargo Andrade, onde nós temos vários irmãos que já moram ali, né? Então vai ter um trabalho com as crianças, quarta, quinta e sexta, das 2 às 5 da tarde. Então, se você tiver disponibilidade, quiser estar ajudando, quiser estar nesse período lá com a igreja, né? A Ana está à frente disso, né? Você pode estar procurando ela. As pessoas que vão participar, elas vão chegar às 1h30, uma meia hora antes do horário que começa com as crianças, né? Para organizar. Então, se você não pode os 3 dias, mas pode um dia, se você não pode os 3, mas pode 2, conversa com ela, se disponibiliza, né, para estar ajudando. A gente tem colhido muitos frutos, né? A igreja sempre teve um trabalho muito forte com as crianças, teve lá na Morada do Sol, e ali no Camargo Andrade tem acontecido assim também. Então, se você quiser participar, vai acontecer quarta, quinta e sexta. Vai ser na praça ali, na quadra ali do Camargo Andrade, amém? Você pode estar procurando a Ana. E dia 26 de julho, que é um sábado, a gente vai ter uma noite aqui de caldos. Aí mais próximo a gente vai estar combinando como a gente vai estar organizando, mas normalmente é aquele caldo comunitário, onde cada um traz sua pequena porção e juntos aqui a gente participa, tá? Mas para a igreja toda, amém? Amém. Antes das crianças saírem, nós temos 2 situações. Em primeiro, a gente vai receber a mais nova membro do clã Garcia, Gaspar e Garcia, né? Esse é um clã, então venham aqui. Metade da cidade está representada, né? Aqui.
A outra metade é os Bernardinete, né? Esqueceram da mãe. Ela já está vindo sozinha, vocês perceberam que já não preciso muito da mãe, né? É só na hora de comer, né? Aí... Até o Paulinho já pegou jeito, já pensaram? Veio? Então, não é reborn, não. E as caixas estão te atrapalhando aqui. Então, eu sempre que vejo esse momento que trazemos nossos filhos a apresentá-los ao Senhor, nós somos dentro de um segmento, vamos chamar assim, dentro da igreja evangélica, que não cremos que devemos batizar a criança, porque batismo é fruto de uma decisão de coração, de arrependimento, de entender que é um pecador e que precisa do Senhor Jesus para a sua salvação. Então, não tem como a Julinha, né, embora ela tenha algumas manifestações que a gente conhece, mas ainda não há compreensão para que aconteça assim. Tem outros grupos que equivalem o batismo a outros ritos do Velho Testamento, mas isso não nos interessa. Então, nós fazemos isso. Trazemos nossos filhos diante da congregação, do lugar onde nós participamos, e o consagramos, o apresentamos ao Senhor, e esse é um momento extremamente especial na nossa vida, né? É importante para cada um de nós, e que nós fazemos juntos com a igreja. Bem, eu sempre uso esse texto aqui, nesse momento, porque eu ainda não achei um outro que encaixe dentro da minha cabeça. Deve existir, né? Cada um tem o seu. Mas houve um momento em que nasceu João Batista. E no verso 66 do capítulo 1 de Lucas, fala assim: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, esse é um contexto. O contexto aqui é de que João Batista nasceu, e ele foi prometido, e o pai de João Batista, quando teve uma certa dúvida na anunciação, ficou mudo. O anjo falou: você não vai mais falar por um tempo, né? E aí, quando nasceu o menino, perguntam para ele como é que vai chamar o menino. Ele vai chamar João, porque ele tinha recebido essa ordem de Deus. E aí ele passa a falar e glorificar, e aí tem o cântico e tal, e coisas assim. Mas a grande questão para mim fica nisso, né? O que virá a ser esse menino, né? Então, cada vez que nasce um ser humano na face da terra, fica essa questão: o que virá a ser? Qual é o caminho que essa criança vai caminhar? Qual é aquilo que ele vai passar, sofrer, influenciar, ser influenciado? Como que vai ser essa coisa? E aqui havia essa questão porque tinha muitos milagres acontecendo ali ao redor, e o povo tem coisa por detrás disso, né? Tanto que ele é o precursor do Senhor Jesus, né? Mas então, o que virá a ser a Júlia? Essa é algo assim que a gente tem no coração. Por fé, sabemos que ela vai ser uma serva de Deus. Não porque Paulo e Carol vão crer diariamente nisso e vão levar Júlia a andar
nos caminhos do Senhor, vão desafiá-la, vão discipliná-la nas necessidades, vão amar essa menina né, do jeito que a gente tem visto já, né? Xodó, tal. E vão, assim, dedicar suas vidas para que ela tenha o seu encontro com o Senhor Jesus e ela seja uma serva de Deus. Agora, como serva de Deus, para onde será que ele vai levá-la, né? O que ele vai fazer? Como que vai ser a vida cristã na época em que ela for adulta? Como é que tudo isso vai acontecer? Então, nós sabemos que vai ser bom, porque nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em toda essa palavra que nos foi dada através desses cânticos, tremendo, né? Esperança, a fé, nós vamos andar nesse caminho. Ela está rindo aí para o pai. Está fazendo barulhão aqui, né? Amém. Bom, quero agradecer a igreja que participou de todo o nosso processo, né? Até de momentos assim de aflição que a gente teve antes de descobrir a gravidez, né? Que foi um milagre, né? Foi uma bênção de Deus esse nascimento. E participaram com a gente, acompanharam, deram uma força. Isso é muito bom. Isso é igreja, né? A igreja é participar junto no momento ruim e também no momento alegre. Comunidade, né? É ser comunitário isso aí. Como o Wagner falou, a gente, desde do descobrimento, a gente já consagrou ela para o Senhor, sempre sabendo que, independente do que acontecesse, e a gente sabia de tanta coisa que podia acontecer, a gente sabia que Deus estava à frente daquilo e que o que Ele fizesse seria bom, né? Por mais que, como a gente já falou, a Fer já falou aqui também, muitas vezes o bom de Deus não é o agradável para nós, não é o mais gostoso, né? Mas se Deus permitiu, Ele tem um plano com aquilo. Mas graças a Deus ela está aqui com a gente, essa batatinha aqui, está toda gostosinha. Olha lá, já quer falar, já está me ensinando a cantar já também. Já está cantando com a gente. E é uma benção, linda, perfeita, ela não é boazinha demais, é uma graça, graças a Deus. Viu, aproveitando também, Wagner, queria pedir uma oração para a dona Noêmia. Ela teve um acidente ontem, ela caiu e ela quebrou a perna e acabou caindo. E ela está hospitalizada. A gente não sabe ainda qual vai ser o procedimento que o médico vai fazer, se vão tentar fazer alguma cirurgia, se é a possibilidade, por já ser de idade, ela ter uma série de problemas de saúde que talvez impossibilitem isso. Então, a gente pede oração, até por isso o Giovanni não pôde estar com a gente aqui hoje, que ele teve que dar uma atenção lá com a mãe dele, com as irmãs, né, que estão acompanhando lá. Então, eu peço oração da igreja também, tá bom? Por favor. Então, eles vão ensinar todas essas coisas, vão ensinar ela a dirigir trator também logo, né, bem cedinho, né? Igual a Carol sempre fez. Vocês sabiam que ela dirige trator desde pequenininho? Então, são sitiantes. Amém. Inês. Eu pedi a Inês para ajudar porque a gente estava essa semana com Eliana e o Renato, e eles estavam comentando do pastor que eles conheceram lá, na região onde eles estão vivendo e tal, e que quando apresentava a criança, ele pegava ela assim, desse jeito, né? E erguia ela lá. Né? E aí eu acho que eu vou fazer assim, de agora em diante. Durvil ergueu assim. O Dani. Eu tenho medo de...
Amém. Vamos orar por ela? Amém. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos. Porque o Senhor, lá onde não existia nada ainda, intentou no teu coração trazer a Júlia à vida. O Senhor tinha isso no teu coração, ela faz parte do teu plano eterno e ela está conosco nesses dias. E nós queremos consagrá-la a Ti, para que ela tenha uma vida, Senhor, diante de Ti, todos os seus dias, desde a sua tenra meninice, né? Desde esse momento até aquele dia em que ela vai estar contigo, junto conosco, vai nos encontrar lá contigo. Nós queremos abençoá-la, que seja assim. Tua graça seja sobre sua vida e ela aprenda a te conhecer, te servir e tudo aquilo que temos certeza é sonho do teu próprio coração para com ela. Que isso seja realidade, Pai. No nome do Senhor Jesus. Queremos abençoar o Paulo, a Carol, que eles tenham revelação, entendimento, tenham tua presença em suas vidas, Senhor se manifestando, falando aos seus corações, para cuidar dela. O Senhor, nós a consagramos a Ti, o Senhor coloca nas mãos do Paulo e da Carol para que eles façam tudo sobre a vida dela, tudo aquilo que o Senhor quer que seja feito. Que ela seja guardada com saúde e revelação de Jesus Cristo em seu coração. No nome do Senhor Jesus, nós abençoamos. Amém. Cuidem dela. Amém. Podemos nos assentar? Amém. Então, a gente está numa transição hoje, né? Que nem o Wagner falou aqui, tem gente chegando e tem gente saindo, né? E antes da gente dar sequência agora, eu estava conversando com a minha mãe ontem, e esse mês eles fazem aniversário de casamento, né? Então eles pegaram o final de semana para ir dar uma viajada agora. E aí ela falou para mim, a gente passou em Monte Verde, Isaac, e a gente fez uma chamada de vídeo com a Betânia, né? E eu achei isso muito interessante, viu, Edna? Porque os meus pais falaram com a Betânia ontem, por vídeo, lá de Monte Verde. E foi lá que tudo começou, né? E aquela época, né, o envolvimento da igreja com missões, o envolvimento da igreja com crianças, aquilo fez muito bem para mim. E deve ter feito bem para muitos de nós aqui, né? Então, que a Júlia cresça nesse ambiente, né, recebendo de Deus, recebendo histórias, né, do Senhor Jesus, através de missões também, que ela seja muito abençoada. E eu acho que isso move também o Adriel, né, Adriel? Então, eu queria chamar eles aqui agora, Adriel, Maiara, Caleb, Manu, né? Eles vão falar um pouquinho aqui para a gente do que está acontecendo e depois a gente vai orar com eles, amém? Bom dia. Bom, acho que todos sabem aí, direto ou indiretamente, né? A gente está indo para o Vietnã amanhã. E é o que o Isaac falou, né? Eu até fiquei feliz de ver a Edna hoje aqui também, porque começou lá atrás, assim, sabe? É uma sementinha aqui. Vocês sabem que eu vou me emocionar, né? Desculpa. Aqui nessa igreja, né? Eu já deixo o meu agradecimento. A gente sempre teve um envolvimento com missões, né, Fernanda? Né, todos que cuidaram de nós. Foi sempre muito presente na nossa infância essa ideia, né, de que nós éramos do Senhor, né? Agradecer também meus pais, aproveitar aqui, porque eles entenderam isso de fato, né? Porque uma coisa é falar da boca para fora, né? E outra coisa é conseguir liberar os filhos para isso, né? A gente sabe que é mais difícil, né? E que o Paulinho e a Carol tenham essa graça, né?
Hoje eu estava recolhendo, inclusive, os quadrinhos do quarto deles, né? Foi quando, acho que pegou para mim, sabe? Tipo, que na correria da mudança eu não tô entendendo o que está acontecendo, sabe? É tanta coisa para resolver, né? Aí eu já estava tirando os quadrinhos do quarto dele, né? E acho que caiu a ficha, assim, né? E eu imaginei eu tendo que deixar ele ir um dia, né? E eu falei assim, Deus, acho que melhor não, né? Então, tipo, como pai, hoje eu entendo também o valor dos meus pais nisso, né? E o valor do que eu fui ensinado aqui nessa igreja, né? Eu vou a trabalho, tá? Não estou querendo necessariamente espiritualizar, né? Eu não sou a Betânia, que está indo enviada por uma agência de missões, mas com certeza eu creio que o Senhor tem algo nisso também, né? Então, a gente está se dispondo, né? Talvez não fosse o melhor momento, assim, se fosse pensar humanamente, né? Vietnã, criança pequena, né? Talvez seria mais cômodo ficar, né? Mas a gente não vive por comodidade também, né? A gente vive por aquilo que o Senhor chama a gente para fazer, né? E ver exemplos práticos de Edilson e Cíntia, né? A Betânia, são coisas que nos movem, né? Outro dia até a Maiara vendeu o cadeirão lá em casa, né? Vendeu o cadeirão das crianças. A mulher foi lá, falou, por que você está vendendo, né? Porque eu estou para ir para o Vietnã, né? E aí a mulher falou, nossa, menina, eu pensei que você ia falar Estados Unidos, Europa, né? Vietnã, né? Tipo assim, né? E a gente sente, às vezes, isso até, não aqui, tá, necessariamente, mas na igreja, assim, né? Tipo, mas como assim Vietnã, né? Porque a gente, e não está errado, né? Eu morei nos Estados Unidos, morei no Japão, né? Mas, assim, parece que o objetivo das pessoas é sempre, né, melhorar de vida, conquistar coisas, e amém. Eu também estou indo para o Vietnã também porque vou ter um salário bom, né? Não é nada, não quero tirar o valor disso, né? Menosprezar isso, né? Deus direciona cada um de acordo com a vontade dele, né? Mas o que nos move, o que deve nos mover não é somente isso, né? Isso se estiver de acordo com a vontade de Deus, né? Então a gente está indo com esse coração, e é isso. Eu não, assim, é só isso, né? É agradecer mesmo. Eu só pedi pro Jô tocar uma música, eu não sei se pode passar aí. E aí vocês orem por nós, né? Assim, Deus tem me levado cada vez mais a entender assim o poder da oração, né? Tem um livro que o Vado lá de Vinhedo indicou um dia, chama O Poder da Oração. Tem vários com esse nome, tá? Tem que achar o certo lá que ele indicou. E assim, é tremendo mesmo quando a gente consegue entender o mundo espiritual, né? Quem leu, qual que é o nome Esse Mundo Tenebroso, né? Claro que é uma ficção, mas consegue entender de uma forma, talvez, né? Visualizar ali o que acontece quando nós oramos, né? E eu também tenho viajado bastante por conta do meu trabalho, e assim, nas viagens eu vou ouvindo louvores, eu canto, e eu entendo também que o louvor, tudo que a gente cantou aqui, né? É uma arma de guerra também, né? A gente não canta porque é legal a música, a gente não canta porque é bonita, a gente canta porque a gente está declarando no mundo espiritual aquela verdade que está naquela letra, né? Então eu queria deixar essa música porque essa música falou muito comigo desde o momento que eu estava no processo de entrevista, talvez 6 meses atrás, né? Tentando entender, ouvir a vontade de Deus, né? Então eu queria tocar essa música e pedir para que os irmãos de fato orem por nós, né? A oração é o mínimo que a gente pode fazer por alguém, mas também é o máximo que a gente pode fazer por alguém, porque não custa fechar os olhos e orar por alguém, mas a gente tem que ter essa fé de que ela é poderosa para mudar realidades, né? Então, que a igreja consiga, né, entender espiritualmente, né, o que acontece, e que Deus abra os nossos olhos lá no Vietnã também para o mundo espiritual, para que a gente possa entender a realidade, né, e nos posicionarmos ali como servos do Senhor em oração por aquele povo, que é uma das coisas que, né, a gente entende que o Senhor tem chamado a gente para fazer, né? Amém? Então, se o João puder tocar aí, depois vocês nos abençoem, por favor.
e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas
gente, né, Adriel? Muito boa a música, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Quem quiser vir aqui, opa, agora sim. Vamos lá. Não ia falar nada porque eu choro, né, gente? Daí vocês vão falar que eu estou triste, que eu não quero ir. Não, mas eu quero agradecer, né? Agradecer vocês. Como o Paulinho falou, a gente é igreja, né? Uma comunidade, e a gente se sente muito bem, muito amado, muito cuidado aqui. Sentirei muitas saudades, né? Mas a gente volta. Logo, logo a gente volta. E só testemunhar, né? Não sabia que o Adriel ia colocar essa música, mas quando eu compartilhei com as irmãs, né, que a gente estava indo, a Fer comentou, né, daquela parte que Moisés, que Deus fala para o povo, né, olha, fala para Moisés, eu não vou mais com vocês, pode ir sozinho, só o povo e Moisés, né? E Moisés falou, pelo amor de Deus, né? Não, o Senhor tem que ir com a gente, né? Se o Senhor não for, nós também não iremos, né? Então, essa foi a oração, né? A partir desse momento foi a nossa oração em relação aos vistos, a todo esse processo, né? Que é bem burocrático. E o Senhor, né? Aprovou tudo e a gente está indo nessa certeza que o Senhor está indo conosco, né? Então, fiquem tranquilos, né? A gente sabe que às vezes dá uma preocupação aí, mas o Senhor está conosco e nós queremos isso, né? Queremos que Ele esteja conosco e vai dar tudo certo e logo, logo a gente volta. Amém. Obrigada, viu, irmãos? Amamos vocês. Amém. Quem quiser vir aqui abençoar, a gente chama de montinho de oração. Então você pode vir, colocar sua mão na Maiara, no Adriel, nas crianças. Vamos cobrir eles, né? Como o Adriel disse, eles não estão indo em missão, mas nós entendemos que qualquer lugar onde nós estejamos, Deus pode nos usar. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela vida do Adriel, da Maiara, do Caleb, da Manuela, Senhor. Neste momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Para que tudo, Senhor, que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, esteja sobre a Tua direção, Senhor. O Senhor guarde a vida do Adriel, da Maiara, das crianças, Senhor, com paz, com tranquilidade, com saúde, com alegria, com provisão que vem do Senhor, Deus. Nós sabemos que as coisas lá são muito diferentes, mas cremos que o Deus é o mesmo. Então, que o Senhor esteja guardando suas vidas, Senhor, de todo mal. Os livramos agora de todo mal, Senhor. Que a graça do Senhor, o poder esteja com eles, Senhor, nas suas vidas. E que onde eles estiverem, Senhor, eles possam ser usados por Ti, Deus. Em nome de Jesus, guarda essa família, Senhor. Guarda cada um deles, Senhor. Dá aquilo que eles precisam, Deus. E nós os abençoamos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O Wagner vai ministrar a palavra para nós agora, mas ele avisou lá o grupo dos obreiros que ele está saindo de viagem hoje. Confirmou isso? Então o Wagner vai tirar uns dias de descanso aí, tá? E aí, o Celso, ora aqui pelo Wagner e a Inês. Toda saída, irmão, seja da cidade, seja para qualquer lugar, a gente precisa ser guardados por Deus, amém? Amém. Aleluia, Pai. Nós queremos abençoar a vida do Wagner e da Inês nesse passeio que eles vão fazer. Que seja um tempo realmente do Senhor estar renovando as forças deles. O Pai está trazendo refrigério sobre a vida deles, direção, orientação. Enfim, sendo um tempo deles contigo, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, por detrás, por diante, cercando, Senhor, com o teu exército de anjos, com a tua sabedoria, a vida de Wagner. É o que nós clamamos e agradecemos. Também abençoamos agora esse tempo dele com a palavra, compartilhando com a gente. Para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. As crianças. Antes disso, antes de falar qualquer coisa, nós vamos atender ao pedido do Paulo aí, né? Eu imagino como é que está o coração de Giovanni, da família toda lá. A
gente conhece a situação, a idade, o efeito da idade, e um acidente, essa famosa situação quando a gente passa dos 90 e tanto, quando quebra alguma coisa, é aquela história, quebrou e caiu, ou caiu porque quebrou, né? Então, problema que... E é um momento bem difícil, no meio da família, assim, todo mundo que a gente conheceu, que quebrou nesse momento, né? Então fica bem difícil, você sabe como que fica mais restrita a recuperação, é muito mais difícil. E que o Senhor possa, então, dirigir esse momento, né? Seja qual for o caminho que isso vai levar, né? Vamos ficar em pé para nós orarmos a Deus. Eu quero pedir ajuda. Quem é que pode fazer isso? O meu irmão, minha Fernanda, vai orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque nós podemos confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, invocando o Teu nome sobre a vida da dona Noêmia, sabendo que o Senhor tem estado com ela todos esses anos, que o Senhor tem restaurado a sua família, tem alcançado os seus filhos, os seus descendentes, Pai. E essa tem sido a bênção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Sabemos que ela está machucada hoje, Senhor, e nós a colocamos nas Tuas mãos, nos Teus braços, Pai. Pedimos que o Senhor a abençoe com paz, com segurança, que ela se sinta segura no Senhor e que o Senhor dirija toda essa situação, Pai, conforme a Tua vontade para esse tempo na vida dela, Pai. Que em nome de Jesus, esta família, Senhor, seja abençoada com a Tua paz, com o Teu refrigério, Senhor, que tudo, Senhor, esteja debaixo do Teu governo, Pai. Abençoa a vida da dona Noêmia, abençoa a vida do Giovanni, das suas irmãs, Pai. Que em nome de Jesus haja paz sobre todas as circunstâncias e haja, Senhor, a cura, o cuidado do Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, Pai. Por isso nós colocamos a vida dela nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu volto aqui para minha linha de chão de fábrica para conversar sobre um assunto que toca as nossas vidas no cotidiano e aquele alvo que nós temos de sermos casa... Como é que é o termo? Casa redentora, lar redentor. Isso implica... Tá ruim? Vocês devem ter toque, não tem não? Que quer que tem que ficar aqui? Estão preocupados? Opa, chegou, obrigado. Amém. Deuteronômio capítulo 6. Então, esses dias eu fiz uma consulta e o médico confirmou que eu vou ter que fazer cirurgia de catarata. Então, por isso que eu não vou enxergar direito aqui agora. O Rode fez essa semana. Está lá com o olho tampado ainda ou já tirou? Já tirou? Está enxergando? Então funcionou. Né?
Amém. Verso 5 em diante. Aliás, verso 5 diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Sabe qual que é? Que texto é esse? Que contexto está esse negócio aqui? É o primeiro mandamento lá da tábua dos 10 mandamentos, né, que Deus deu para Moisés lá no monte. E depois segue os demais, né? Então ele diz aqui para amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. Lá em Marcos capítulo 12, fazem uma pergunta para Jesus sobre mandamentos, tal. O verso 30 ele diz assim: assim que eu achar eu leio, tá? Em verdade lhes digo, não, é 12, não 13, né? Não é só enxergar a mão também. Acho que é melhor ler lá atrás, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é, verso 31, o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Eu queria conversar um pouco sobre essa questão, né? Esse é um fundamento essencial da nossa vida com Deus. E é interessante que ele é algo para quem tem uma vida com Deus, quem crê, né? Porque quem não crê, para ele tanto faz. Ele não está envolvido com Deus, porque ele não crê. Agora, aqueles que creem estão envolvidos nessas questões que são essenciais, né? O Velho Testamento não foi jogado fora. Ele traz toda a fundamentação da vida cristã. Ela é sombra das coisas que viriam a partir de Jesus. E ele traz, né? E os 10 mandamentos, eles são conhecidos no mundo inteiro, né? Todo mundo, muita gente conhece de cor e coisas assim, mas as coisas de Deus não dependem só de conhecimento teórico. As coisas de Deus nos levam a um envolvimento de vida, algo que se transforma em realidade, algo que nos conduz no nosso dia a dia, algo que é o norte de vida, né? E quando a gente lê esse texto, que o Senhor Jesus deixa aqui para nós, olha, ame e tal. Aí quando você olha assim, coração, alma, entendimento, força. Você começa a estudar esse assunto, você vai perceber que fala da nossa integridade, em todos os aspectos da nossa vida, que o Senhor é a primazia, o amor a Deus é o que vem, é o que norteia a nossa vida, é o que nos envolve, né? A gente cantou o cântico aí, que fala de que no amor, né? No amor dele nós somos protegidos, guardados, tremendo, né? Mas existe um lugarzinho entre o amor dele e o nosso amor, né? Eu tenho sempre essa preocupação de procurar entender esse lugar, né?
Porque realmente a nossa salvação, a nossa vida, amar ao Senhor realmente, nós precisamos em tudo dele. E ele já nos capacitou a tudo isso. Derramou o seu Espírito sobre nós, nos deu a sua palavra, coloca irmãos que têm o mesmo temor ao nosso redor para nos proteger, guiar, repreender e nos ajudar a amar ao Senhor, né, em primeiro lugar. Então existe, o Senhor já fez a parte dele. Eu sempre fico preocupado com aquele aspecto do filho pródigo, né? Que o pai recebe o filho a partir do momento que ele cai em si. Esse momento de variação, de mudança de ótica, onde se quebra um jeito antigo de pensar e se estabelece, se absorve esse novo, o novo de Deus. É onde ele vai nos receber. Aquele momento que quebra com as maldições do passado e a gente é envolvido nesse novo amor. A partir daí, eu tenho capacidade da parte de Deus de amar a Deus sobre todas as coisas. E cada dia isso me envolve, né? Porque arrependimento é um negócio que nos envolve diariamente, né? E no meu dia a dia, eu sou tocado, eu sou assim, conduzido, né, assim, a minha vida precisa ser conduzida por esses aspectos. A palavra de Deus, a nossa referência e coisas assim. Lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus falou que a gente deve buscar o reino em primeiro lugar, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ele fala isso dentro de um contexto de preocupação. Ele diz, não se preocupem com essas coisas, o que comer, o que vestir, coisas assim. Então, mas o primeiro lugar, aqui que tem que estar em primeiro lugar na minha vida, é buscar o reino, o governo de Deus, né, a vontade de Deus para a minha vida. Vocês estão entendendo a ideia para onde estão querendo caminhar? 2 Coríntios 5,17 fala que nós somos nova criatura, aquele que as coisas velhas se passaram e se fez nova. Então, nós vivemos num novo ambiente, né? Um ambiente onde o amor de Deus nos envolve e nos capacita, mas sempre fica aquele espaçozinho da decisão que eu preciso tomar, assim como o filho pródigo tomou, para efeito de salvação, mas amar a Deus sobre todas as coisas me envolve no meu dia a dia. Gálatas 5,17. Vamos. Vocês puseram lá já? Gálatas 5,17 fala, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, no cotidiano, na nossa vida, apesar de todas as coisas, essa luta permanece. Apesar de termos sido salvos, a garantia da salvação em Cristo, porque cremos, porque nos arrependemos dos nossos pecados e cheios do Espírito, né? Recebemos o selo do Espírito, depois buscar o enchimento do Espírito e essa vivência, nesse meio continua existindo esse espaçozinho onde cada dia, cada instante, cada situação há um quê de decisão. Eu amo a Deus mais do que as outras coisas. Eu li isso, eu vi isso uma pessoa que estava falando a respeito desse assunto,
do assunto do pecado na humanidade, e ele diz assim, no fundo, a nossa vida, a grande questão da nossa vida é o que eu amo mais. Eu amo mais a Deus e aqui eu quero propor uma interação. Vamos abrir a conversa e trazer para o meu cotidiano. Onde é que eu me enrosco? Onde é que fica confuso a minha vida ou algo assim? E eu posso dar alguns exemplos que eu anotei aqui para mim, mas cada um de nós pode também se pautar lá na sua vida, nas decisões que você vai tomando, algo assim. O que você ama mais nessas decisões que você toma? Nas direções, nas coisas que você fala, nas coisas que você faz. Você ama mais a Deus ou ama mais a você mesmo? Qual é? Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é fácil de entender, porque ele talvez seja a coisa mais difícil de se praticar dentro da vida cristã, né? É o famoso perdão, né? Quando a gente se depara com uma ofensa, com um conflito, com alguma dificuldade, nós somos colocados diante disso. Quando se Jesus é Senhor, se eu amo a Deus, se eu estou envolvido com as coisas do Senhor, a palavra dele é a direção para a minha vida. E a palavra dele, a ordenança do Senhor Jesus é que nós devemos perdoar e fim de conversa. Não tem outra, ele não deixou alternativas a isso. Pode procurar, pode tentar, pode inventar o que você quiser. Não tem. Na Bíblia não existe. Mas quando nos vemos diante da necessidade de exercer, quem eu amo mais? Porque se eu pratico o que o Senhor Jesus me ordenou, eu estou dando honra a Ele. Eu amo mais a Ele. Se eu não pratico, se eu empurro, se eu tento criar subterfúgios mentais e ideias e tal, tentar sair dessa situação, significa que eu amo mais a mim, o meu jeito, o meu direito, porque, afinal de contas, eu tenho direito de não ser ofendido, de não ser discriminado, de não ser isso e aquilo. Eu amo mais ao Senhor Jesus ou eu amo mais a mim? Vocês estão entendendo? Nesse aspecto é fácil de compreender, porque é algo que todos nós lutamos com essa situação. Eu estava ouvindo aqui o cântico que o Adriel colocou aí. Quando você ouve assim, você vê as palavras, é bem simples, né? Poucas palavras e tal, mas de um colocar de coração, de adoração. Para onde eu for, vou te levar comigo. Que vocês levem lá para o Vietnã. Vou te levar comigo, vou te levar comigo onde eu for, onde eu viver, nas situações pelas quais eu passar. E a gente vem aqui, mas eu estou enroscado com fulano que não tem negócio, né? Eu não consigo, não tem jeito, o cara me ofendeu demais. Dá para perceber? Quem eu amo mais? E aí você pode trazer isso para todos os aspectos da vida. E eu achei interessante que ele falava, essa pessoa que eu ouvi e tal, ele estava falando de um problema que existe na natureza humana, que é a tendência do pecado, e qualquer tipo de pecado, de estimação que a gente tenha, no fim, o que faz a diferença para quem conhece a Cristo
quem que eu amo mais? A minha carne ou a Cristo? Se eu amo mais a Cristo, eu vou me sujeitar, fazer morrer minha natureza terrena. Isso não é gostoso, é renúncia, é sofrimento da carne para quebrar o velho homem, essa maldição que a gente carrega, para que o novo de Deus se estabeleça sobre a minha vida. Então, quando você olha para os pecados que a sociedade pratica, e inclusive muitos deles viraram direitos, né? Tem direitos aí, e se você falar alguma coisa que a Bíblia fala a respeito e tal, você pode ser preso por causa disso. Agora, e as demais coisas? E como é que eu sou? Aí eu comecei a pensar aqui, deixa eu ver o que eu escrevi, que eu não lembro mais. Durante o tempo que nos separa da eternidade, podemos dizer que em cada situação vamos definir o que eu mais amo, ao Senhor ou a minha vontade. Exemplo, perdoar, amar a esposa, né? Talvez seja a parte mais fácil. Eu não estou vendo reação. Né? É uma ordenança para que a minha vida, que a família caminhe dentro do propósito de Deus. O homem precisa amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Eu gosto de mandar nela, eu gosto de ser servido por ela, tal, mas me doar minha vida por ela, algo assim. Percebe? Quem que eu amo mais, o Senhor ou a minha vontade, a minha carne, a minha natureza? Aí quando obedecer aos nossos pais, crianças, né, os jovens, aí, moçada, é fácil essa história de obedecer pai e mãe? Credo, pai, a mãe, Deus me livre, né? Está no século passado, não deixa eu acessar o TikTok, eu sei o quê. Eu já tenho 16, por que eu não posso ter uma namorada, um namorado? Coisas, não é? É fácil obedecer pai e mãe, é por revelação. Né? E se você ama mais o Senhor Jesus, você vai obedecer a seu pai e sua mãe, vai compreender. E ele é aquele que mais, pai e mãe, aqueles que têm as melhores intenções a nosso respeito. E o Senhor colocou eles como guardadores sobre as nossas vidas, protetores, que vão dirigir as nossas vidas para o caminho bom. Mas a minha vontade, a minha carne, obedecer àqueles irmãos que nos servem na vida da igreja. Acho que Pedro fala disso, né? Obedeçam aqueles que vos servem, né? Que eles lideram vocês, que ensinam vocês. Mas aquele pastor, Deus me livre, viu? Olha, o cara não. Tem umas ideias, né? Estão percebendo? O que eu amo mais? A palavra, né? O ensino, aquilo que o Senhor trouxe para mim. E na minha atividade de vida com Deus, vida de oração, leitura da palavra, o que eu prefiro? Ver os vídeos lá do YouTube ou ler a Bíblia? O que é mais gostoso para a minha carne? Vamos lá, vamos falar com o pessoal mais velho que não vê vídeo no YouTube, mas
vejo aquela coisa da televisão, não sei o que e tal, ou ler a Bíblia, ter o tempo de oração, ter uma vida com Deus. Porque sem vida com Deus, sem se encher da palavra de Deus, a gente retroage na vida, né? A gente vai se perder, não vai ser bom, não vai ter o resultado que Deus tem planejado para as nossas vidas. O que eu prefiro? O que eu amo mais? O ócio ou buscar a Deus, que vai dar trabalho, às vezes, para fazer isso? Né? Depois, que a gente transmite as coisas pelo YouTube, muita gente acaba folgando nisso, né? Não vem presencial, né? Fica ouvindo de longe, tal. Isso é para quem pode, tá? Quem está na Austrália não tem jeito, né? Não dá para estar sempre junto. Mas quem pode, não? O que é? Qual é o grande gado, não? O que eu amo mais? Tá tranquilo, pescando, seja lá o que for? Ou buscar estar junto com pessoas que nem sempre que eu gosto muito delas, né? E essa questão aí, eu gosto de uma palavra que o Marcos falou, que você não vai encontrar na Bíblia lugar nenhum que você tenha que gostar de alguém. Tem ordem para amar, mas gostar é problema. Isso é uma questão de carne, é questão de simpatia ou algo nesse sentido, que não tem nada a ver com o projeto de Deus, porque Deus vai me levar no meio de pessoas diferentes, difíceis às vezes, porque há necessidade para quebrar determinadas coisas nas quais a minha mente, fortalezas que estão na minha mente, que só vão ser quebradas com pessoas que sejam bem diferentes de mim, que vão me atingir no âmago e tal, porque Deus me ama e que me quer semelhantes a Cristo. Sem isso, nós não vamos chegar, né? Eu costumo dizer assim, no ambiente de trabalho, eu tive pessoas que foram parceiros e tal, mas os que me ajudaram mais foram aqueles que me enfrentaram, que bateram, que me desafiaram. Por causa deles, eu consegui completar a carreira, né? E terminar e fazer a minha parte. Mas... Estou falando da fábrica. É igual. Porque eu tenho igual não é, porque aqui é muito melhor, tá? Porque existe um aspecto que eu sei que por detrás disso há amor. Lá é concorrência, lá queriam me derrubar, alguns queriam derrubar, tal. Existe a competição, esse ambiente de trabalho, né? Aqui não, todo mundo quer que eu seja aquilo que Deus projetou para que eu alcance. Cada um de nós, eu não estou falando de mim. Eu também, né? Estamos no mesmo barco. Amém? Então tá assim, alguém gostaria de propor alguma situação, dizer assim, olha, eu vi um certo homem, se na carne ou não sei, e tal. Ele pensava assim e falou aquilo, tal. Não sei se vocês entenderam a dica. Algo que você tenha visto, ou às vezes passado, e tem coragem de contar hoje que você amou mais a você mesmo do que a Deus, mas que hoje você se arrependeu daquilo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade.
Isso. 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 Quando, na verdade, a música mesmo que eu trouxe hoje, no começo ela diz que, como um tesouro, né? É. Tem a parábola de Jesus que diz que o reino dos céus é como alguém que encontrou um tesouro num campo e foi indo, né? Vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Amém. Para comprar aquele campo, né? Amém. E tem outras parábolas que falam nesse sentido, né? Céu. E eu acho que a sociedade moderna, não a moderna, acho que sempre foi, né, uma questão de poder e dinheiro, né? Então, talvez hoje não seja pior. Mas talvez está pior dentro da igreja, porque a teologia da prosperidade, né, deixa, mesmo que nós recusemos ela, né, e eu sei que a gente recusa ela aqui dentro, mas de alguma forma nos impacta a pensar que conquistas humanas, sucesso nos estudos, ou qualquer outra coisa que o dinheiro possa ou prover, ou ser, né, ou, por exemplo, o estudo, ser uma forma de você ganhar mais, né? Isso. Ele acaba entrando nisso e a gente precisa sempre, né, fazer essa análise própria, né? O porquê que eu estou buscando, por exemplo, estudar, né? Porque pode ser, na verdade, uma forma de amar o dinheiro. Amar mais o dinheiro do que o Senhor. Exatamente. E tudo, né, na nossa vida profissional, É possível. na família. Isso. Então eu acredito que seja uma das coisas que, bem óbvias, inclusive, né, acho que todo mundo pensou, mas que eu pelo menos tenho essa dificuldade e preciso me atentar. Amém. Amém? Então cada um de nós vai levar. Fala, Miriam. Amém. Amém. Amém? Eu acho que é muito interessante essa abertura, que assim, uma vez eu vi uma pessoa dando uma palavra assim, quando alguém ele te contrapõe alguma coisa, para você assim, não misturar as estações, sabe? Porque a gente tem uma tendência, quando a gente ou fala ou age de alguma forma, alguém chega na gente e fala, ó, essa forma que você fez não está certo, não concordo, ou coisa assim. Qual que é a nossa tendência? Bom, essa pessoa não me ama, não gosta de mim, alguma coisa tem de errado. Quer dizer, a gente leva para o lado pessoal, né? Quando, na verdade, a gente devia pensar assim, a pessoa que está preocupada que você não erre, ela vai falar, olha, não faz isso porque você vai errar aí. Que aquele que quer que você caia, que você tombe, que você não se levante e tal, ela quer que mais você faça aquilo que dá na tua cabeça. Ela vai se regozijar com o teu insucesso, ficando calado, deixando a coisa correr. Então, quando você fala, na verdade, você está procurando o quê? Servir essa pessoa. E nem sempre a gente tem essa facilidade de entender isso. Porque nós somos muito emotivos, né? Nós somos pouco racionais e muito emotivos. Todos nós. Então, qualquer coisa que se contraponha vai me espetar, vai me alfinetar. É o espinho na carne, aquela coisa toda. Mas a gente procurar filtrar, sabe? De vez em quando a nossa tendência é perguntar por que, Senhor? Né? Quando devia ser, para que, Senhor? Qual a finalidade? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Então, aí muda, né? Então, com relação às pessoas, a mesma coisa. A gente, assim, procurar ver o amor dela em tudo quanto é atitude.
Porque se ela não te ama, ela vai demonstrar o desamor, mas não por uma coisa assim, mas por uma atitude mesmo do dia a dia, né? Então, isso aí. Eu diria que isso é um desdobramento do assunto, talvez, né? Eu queria trazer para a essência, é que independe de gostar de tal, de ser bom, tá difícil. O importante é o que eu amo mais. É isso que eu preciso levar amanhã lá no ambiente de trabalho, na hora do almoço lá em casa. Opa. Dá para entender? Se eu passar a trabalhar esse negócio dentro do meu coração, no meu cotidiano, isso sempre me volta. O que eu estou amando mais nessa situação? O Senhor? O que Ele ordena? O que a palavra nos conduz, dirige? Qual que é o plano de Deus para nós nisso daqui? Eu creio que na medida em que nós passarmos a responder que amamos mais ao Senhor do que as outras coisas, nossas casas naturalmente vão começar a brilhar naquele lugar, naquela vizinhança, naqueles ambientes onde... E aí a gente pode efetivar, ser realmente uma casa redentora naquele ambiente. Amém? Vamos orar? Amém. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome e dizemos, Pai, que a tua palavra ela é tremenda para nós. As coisas que o Senhor, né, deixou, a forma desafiadora de vida que o Senhor Jesus trouxe para nós, o modelo, o alvo para as nossas vidas, é algo, Senhor, que não existe comparação durante toda a eternidade, durante toda a história humana na face da Terra. Nós temos plena certeza que não existe nada maior, nada mais alto do que o padrão que o Senhor deixou para nós, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. E então nós rogamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor já derramou do teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude no nosso entendimento, que a tua palavra diz para amar com o nosso entendimento. Então amplia o nosso entendimento, para que diariamente, ó Deus, a gente faça essa análise dentro do nosso coração e sempre tomemos a decisão de amar a Ti em primeiro lugar. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Ama aí o teu irmão com um abraço.